E começando a nossa palavra, como eu disse, nós estamos no nosso terceiro episódio da série Improváveis. Cada série que nós vivemos nos últimos meses aqui online foram cada uma melhor que a outra. Amém? Nós temos muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito. E apesar da distância, tem sido incrível a presença de Deus, o manifestar de Deus. Mesmo assim, a distância, né? A gente sente aqui, você sente aí na sua casa. E a gente vê que Deus não tem limites. Ele age independente da forma como nós estamos fazendo ou trabalhando. E o tema de hoje, da nossa live, do nosso terceiro episódio, é Deus não erra. Nós estamos trazendo aqui uma palavra falando sobre improváveis, trazendo para vocês exemplos de pessoas que eram consideradas improváveis, mas que Deus foi lá, usou de forma sobrenatural e fez a diferença. E talvez você, durante essa série, tenha se identificado, como nós temos falado lá, o pastor Igor falou desde o primeiro episódio, muitas pessoas aqui se identificam, né, se sentem improváveis, acham que nunca serão usados por Deus, que não tem um chamado, que não tem um propósito para a sua vida, e quando eles realmente resolvem se entregar e ouvir a voz de Deus, descobre que Deus ama usar aqueles que são improváveis. E eu quero trazer uma palavra hoje poderosa de uma frase que quem caminha comigo já deve estar cansado de ouvir. Porque eu sempre repito, Deus não erra. E eu repito isso para as pessoas que andam comigo e repito para mim também. Porque muitas são as vezes em que eu questiono, será que eu estou no lugar certo? Será que isso é realmente para mim? Será que eu tenho mesmo capacidade para fazer isso? Muitas vezes eu me questiono. Muitas vezes quando eu me deparo com uma situação, com algo que Deus entrega nas minhas mãos para fazer, eu chego a pensar, eu acho que isso daqui não é para mim, que eu não vou conseguir. E aí eu lembro dessa frase que eu ministro tanto na vida das pessoas, mas que eu ministro principalmente na minha vida. Deus não erra. E quando eu orava a Deus, dizia, Deus me mostra o que eu vou falar sobre os improváveis. Já foi tão poderoso os 2 primeiros episódios. E aí Deus me lembrou dessa frase, olha, Deus não erra. Lembra que não importa o quão improvável você seja, o quão improvável eu seja, o quão improvável a minha história ou a tua história seja, Deus, Ele não comete erros. Portanto, quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu, Ele não cometeu nenhum erro. Amém? E eu quero trazer alguns pontos aqui. São 3 pontos. Se a gente estivesse aqui no ao vivo, eu ia dizer aí, né? Repita comigo, 3 pontos. 3 pontos que vão te convencer hoje de que Deus não erra e Deus não errou contigo. Amém? O primeiro ponto é, Deus não errou na tua história. Deus não errou na tua história. Quantos de nós nos sentimos improváveis porque nós olhamos para trás, nós olhamos para a nossa história, para a nossa trajetória, para a forma como viemos a essa terra, para a forma como nascemos, como fomos concebidos e pensamos, a minha história me define e essa minha história me torna impossibilitado de fazer mais, me torna impossibilitado de alcançar mais. Talvez a tua história, a tua trajetória venha sendo durante toda a tua vida um peso para você. E talvez o inimigo use exatamente isso para tentar te convencer de que você não é chamado por Deus, de que você é um improvável, que nunca vai ser usado por Deus, que nunca vai conseguir mais do que você já conseguiu até aqui, porque a tua história é triste, a tua história é trágica, a tua família não é a que você gostaria que fosse, os teus sonhos não se realizaram, você não conseguiu conquistar até aqui o que você gostaria de ter conquistado, e aí você olha para a tua trajetória, para a tua história, olha para a tua família, para o lugar que você nasceu, para a família que você nasceu e pensa, comigo nunca vai dar certo. Eu nunca vou conseguir, porque olha para mim, olha para a minha história. E eu quero te dizer nessa noite que Deus não errou na tua história. Deus não errou quando você nasceu na família que você nasceu, na casa que você nasceu, com o histórico familiar que você tem. Deus não errou. Eu sempre digo que Deus é especialista em pegar aquilo que deveria dar errado aos nossos olhos. Quando a gente olha, a gente pensa que não tem como dar certo. Deus é especialista em pegar aquilo ali e transformar em bênção, em vitória, em conquista, em testemunho,
para que as pessoas olhem e fiquem impressionadas e pensem, uau, como ele chegou até aqui, como ela chegou até aqui. Foi Deus, porque Deus não erra na nossa história, Deus não errou na tua história, independente de qual seja ela. E para te dar o exemplo, hoje nós vamos falar sobre uma mulher improvável. Eu gosto muito de falar da história dessa mulher e eu vou com muita alegria compartilhar agora com você, lá no livro de Esté, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simiel, filho de Quis, homem de Benjamita, que fora com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esté, filha do seu tio. Repete aí comigo, Radassa, que é Esté, tio. Porque tinha, olha só a história de Radassa, olha só a história de Esté. Não tinha pai nem mãe. E era jovem, bela, de presença formosa, e morrendo o seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. E sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esté, Radassa, lembra que era conhecida também como Esté, a casa do custódia de Hegai, guarda das mulheres. Presta atenção na história dessa jovem. Escrava, né? Seu povo foi tirado da sua terra, levado para uma terra estrangeira, perderam tudo e, além do mais, órfã de pai e mãe, criada por um primo. Mais improvável que isso, impossível. Olha só a trajetória dessa jovem. Eu quero te dizer que eu não sei, provavelmente eu não sei qual é a tua história. Eu não sei o que você passou até aqui. Eu não sei o que você sofreu até aqui, mas eu quero dizer que Deus não tem errado com você. Não interessa o quão a tua história te torne um improvável, Deus não errou na tua história, na tua trajetória. Assim como na história de Esté, que naquele momento podia muito bem olhar e dizer, o que vai ser de mim? O que é que eu vou conseguir? Quais serão as minhas grandes conquistas? Eu sou uma estrangeira, o meu povo está cativo aqui, eu não tenho direito a nada e nem pai e mãe eu tenho. Talvez essa jovem olhasse para a própria vida, para a própria trajetória e nem esperasse muito. Talvez ela olhasse e pensasse, o que acontecer está bom demais. Porque olha só tudo que eu já vivi até aqui. Mas lembra? Deus não erra na nossa história. Deus não errou na tua história. A tua história tem um motivo, tem uma causa. E se você deixar, ela vai te direcionar para o teu destino. Assim como aconteceu na vida de Esté. O segundo ponto. Deus não errou no lugar que te colocou. Aleluia. Isso aqui é muito forte. Deus não errou no lugar que Ele te colocou. Sabe esse lugar que você está hoje? Você olha e pensa, tem alguma coisa de errado aqui, eu não deveria estar aqui. Se foi Deus que te colocou aí, Deus não errou quando te colocou nesse lugar. Esté estava longe da sua casa, longe dos seus pais que já tinham morrido, passando por tantas coisas, e ela poderia muito bem pensar, por que Deus me colocou aqui? Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida, na minha família, na minha casa, com o meu povo? Por que Deus? Nós somos muito tentados a fazer este questionamento ao Senhor. Nós somos muito tentados. Às vezes Deus começa a nos entregar coisas, nós passamos por tantas situações e no meio daquelas situações Deus começa a nos dar coisas, a nos entregar responsabilidades, a nos pedir coisas que nós pensamos, ei Deus, espera aí. Dá vontade de olhar assim e dizer, o Senhor não está vendo aqui a minha trajetória, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, e o Senhor ainda quer me colocar em lugares que eu não quero estar, o Senhor ainda quer me entregar coisas que eu não quero ter.
Será que o Senhor não vê que eu não estou pronto, que eu não estou preparado, que esse não é o lugar que eu quero estar? Irmãos, quando eu preparava essa palavra, Deus falava de forma sobrenatural ao meu coração, porque eu me lembrei de tantas vezes que eu questionei o lugar onde Deus estava me colocando, dizendo para Ele, este não é o lugar que eu quero estar. Essa não é a vida que eu quero. Esse não é o ministério que eu quero para mim. Essa não é a trajetória que eu quero para mim. Quantas vezes eu questionei Deus? Quantas vezes eu cheguei a dizer para Deus, por que o Senhor está me forçando a fazer algo que eu não quero? Por que o Senhor está me colocando em lugares que eu não quero? Mas eu quero te lembrar hoje que Deus não errou quando Ele te colocou aí nesse lugar, quando Ele te colocou nesse ministério, nessa célula, nessa igreja, nessa família. Deus não errou. Tudo isso daí vai te apontar para o teu destino. Fica ligado que Deus está falando. Esté, capítulo 2, lá no versículo 17, mais na frente, a palavra de Deus diz assim: e o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vaste. Presta atenção. Esté estava em um lugar que provavelmente ela não queria estar, mas foi exatamente por causa da trajetória dela, da história de vida dela, e foi exatamente por estar em um lugar onde ela provavelmente não queria estar, que ela chegou à posição de rainha. Agora lembra quem era Esté e o quão improvável era que Esté se tornasse rainha daquele povo, que Esté chegasse ao palácio. Mas olha só o que Deus fez com a vida dessa jovem. Olha só o que a trajetória de Esté fez na vida dela. Olha só o que a trajetória fez ela chegar. Aonde a trajetória dela fez ela chegar. E é nesse ponto que eu quero chegar. É nisso que eu quero, sabe, que você entenda e que você convença hoje de uma vez por todas o teu coração. Não interessa a tua trajetória de vida, sabe? Quantos jovens nós recebemos, nós acompanhamos e que chegam com uma trajetória de vida tão dolorosa, tão sofrida, de uma família, sabe, destruída. Jovens que chegam até nós porque são frutos de um adultério. Jovens que chegam até nós porque são frutos de um estupro. Você pode olhar e dizer, meu Deus, que absurdo. Como essa pessoa vai dar certo? Olha de onde ela veio. Mas eu quero te dizer que não interessa o pecado e a maldição ali que acontecia na tua família. Quando você nasceu, Deus olhou para você e disse, esse aqui é meu filho, essa aqui é minha filha. E não interessa como ela veio até aqui. Eu não errei ao colocar elas nessa terra. E aquilo que deveria ser maldição, eu vou transformar em bênção. Deus não errou na tua história. Deus não errou no lugar onde Ele te colocou. Aprenda a descansar em Deus e deixar Ele fazer. Porque a tua história, lembra? E o lugar onde Ele tem te colocado está te apontando, está te direcionando para um destino. Nós nunca vamos chegar, e nós temos falado muito sobre isso aqui, eu já falei sobre isso aqui, o pastor Igor já falou sobre isso aqui, nós nunca vamos chegar até o destino que Deus tem preparado para nós, se nós não passarmos pelo processo. E o processo nem sempre vai ser fácil, o processo normalmente não é fácil, é doloroso, nos faz ter perdas, nos faz ter, sabe, dores, lágrimas, tristezas fazem parte do processo. Mas quando eu entendo que Deus ele não falha, que Deus ele não erra, que Deus ele não desampara o seu filho, os seus filhos, que Deus ele está comigo em todo o tempo, que Deus tem olhado para mim e que mesmo que eu esteja vendo agora, Ele está vendo o meu destino lá na frente e que a dor que eu estou sentindo agora não me define, mas sim o destino que Ele tem preparado para mim lá na frente, eu aprendo a descansar em Deus. Se Esté tivesse questionado, se revoltado, sabe, dito, eu não quero saber mais de Deus, eu cansei, olha a minha história, olha por que os meus pais morreram, por que eu cheguei até aqui, por que Deus permitiu que o meu povo estivesse passando por isso,
talvez Esther não teria chegado até o destino que Deus tinha para ela. Improvável de se tornar uma rainha. Mas Esther continuou ali, firme no Senhor, obedecendo a Mardoqueu, e chegou até o lugar onde Deus tinha preparado para ela. Mas não parou aí, eu quero ir ao terceiro ponto com você. Deus não errou quando te escolheu. Aleluias. Se Deus não errou na tua trajetória, na tua história, se Deus não errou quando te colocou no lugar que você está hoje, lembra-se, foi Deus que te colocou. O ministério que Deus te entregou, a célula que Deus te entregou, a igreja que Deus te plantou, a família que Deus te plantou. Deus não errou. Com certeza Deus não errou quando te escolheu. Quando nós temos uma crise de identidade, isso infelizmente assola a maioria dos corações dos nossos jovens. E quando nós nos encontramos nessa crise de identidade, facilmente nós acreditamos na mentira do diabo de que Deus errou ao nos escolher. De que Deus, sabe, Ele pode ter acertado com todos os outros, mas comigo, quando Ele me escolheu, quando Ele me chamou para uma missão, quando Ele me chamou para um ministério, quando Ele entregou nas minhas mãos um dom, um chamado, comigo Ele errou. E entender a nossa identidade em Deus, começa da partida de entender que Deus não falha, que Deus não erra. Você entende isso? Você não vai mais questionar a tua identidade de filho, de filha, escolhida do Senhor, escolhido do Senhor. Quando você entender que o Deus que te escolheu e que te chamou, que o Deus que entregou esse ministério aí na tua mão, nunca falha, nunca erra. Então não importa o que você pense ao teu respeito. Deus não errou quando te entregou esse chamado. Deus não errou quando disse para você, eu tenho promessa para a tua vida. Deus não errou quando te chamou e disse, eu tenho um ministério para te entregar. Eu tenho mais para fazer, eu tenho uma família para te entregar, eu tenho projetos para você colocar, tirar do papel e colocar em prática, e você está aí com medo, se sabotando, colocando para trás, inventando desculpa, fazendo de tudo para fugir daquilo que Deus entregou nas tuas mãos, duvidando da tua capacidade, questionando a tua identidade. E quando você duvida e questiona isso, você está duvidando e questionando o próprio Deus. Você está dizendo para Deus, sabe, Senhor, comigo o Senhor estava distraído. O Senhor estava ali meio, não estou fazendo nada, não prestei atenção, foi lá e entreguei para o filho errado. Não. Deus, Ele está sempre atento, Ele está sempre de olho nos seus filhos. E tudo aquilo que Ele tem entregue nas tuas mãos, cada palavra profética que você, pastor Igor falou aí no Verbalizando. Não colecione palavras proféticas, mas viva elas. Viva. Cada palavra profética que um dia foi lançada sobre a tua vida, não foi um erro. Eu me lembro de cada vez que eu recebi uma palavra profética sobre a minha vida, e hoje eu tenho vivido muito dessas palavras, muitas delas. E eu lembro que na época em que eu recebi, na época em que me foi dada essas palavras, eu não acreditei, eu disse, não, comigo não. Mas quando eu resolvi descansar em Deus e entender que Ele nunca erra, que Ele nunca falha, que não é pela minha capacidade, mas é a capacidade que Ele me dá, é a mão dEle sobre a minha vida, me direcionando, eu descansei e comecei a viver coisas que eu nunca imaginei. Assim como Esther começou a viver coisas que ela nunca imaginou. Aleluia. Esther capítulo 4, no versículo 11... diz assim, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, senão a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Eu quero contextualizar isso daqui. Esther, órfã, lembra? Estrangeira, chegou até o palácio,
foi escolhida pelo rei como rainha, como a sua nova esposa ali, como rainha de todo aquele povo. E um certo dia o povo de Esté, da qual nem o rei, nem ninguém do palácio tinha conhecimento de que ela era do povo de Deus, porque ela, por ordem do seu primo ali, que era como o pai para ela, ocultou, e isso fazia parte dos planos que Deus tinha para ela. Então ela não contou ali que ela era judia, que ela era do povo de Deus. E aí de repente o povo dela começou a sofrer uma grande perseguição e foi decretado sobre eles um decreto de morte. E aí o seu primo ali, Mardoqueu, desesperado, a palavra de Deus diz, se você tirar um tempinho para ler, é incrível a história de Esté, o livro de Esté. E a palavra de Deus diz que Mardoqueu, desesperado, sem saber o que fazer, pensou: Esté está lá no palácio, junto ao rei. E Mardoqueu foi para a porta do palácio, vestiu sacos e começou a chorar desesperadamente. E quando Esté soube disso, ela pediu para os servos ir lá e dizer: olha, descobre o que está acontecendo. E Mardoqueu contou para ela sobre o decreto de morte que existia sobre o povo. E quando ela ouviu isso, ela ficou desesperada, mas pensou: eu não posso fazer nada. E Mardoqueu disse: olha, nos ajuda. Você está aí junto com o rei. Levanta um clamor. Fala com ele. Pede para ele que ele tenha misericórdia, porque senão todos nós vamos morrer. E aí Esté deu essa resposta aqui, que nós acabamos de ler. Eu não posso entrar na presença do rei, porque aquele que entra na presença do rei sem ser chamado, morre. E eu não sou chamada pelo rei há mais de 30 dias. Esté olhou ali para a situação dela, e isso acontece muito com a gente. A gente vê a mão de Deus nos guiando, a gente vê a mão de Deus nos entregando coisas que nós nunca imaginamos, mas mesmo assim, quando nós somos desafiados por Deus a fazer algo, nós paramos e pensamos: não, peraí, mas isso aí é muito arriscado. Isso aí não é para mim. Isso daí eu não consigo. Para isso daí, aí já não dá. Nós temos uma memória muito falha. Se eu te pedisse aí para lembrar quantos milagres você já viveu na tua vida. Se eu te pedisse aí para relatar quantas coisas incríveis Deus já fez na tua vida. Quantas experiências sobrenaturais você já teve com Ele. Quantos encontros, quantas palavras tremendas você recebeu. Quantas coisas você já viveu com Deus e em Deus que você nem imaginava um dia viver. Assim tinha acontecido com Esté. Olha onde Esté chegou. De uma cativa a rainha. De uma órfã a rainha. Mas mesmo assim, quando ela foi desafiada, ela teve dúvida. Não, peraí, eu acho que isso não é para mim. Eu acho que agora Deus está me desafiando a ir a um nível alto demais. A alcançar algo que é alto demais, difícil demais para mim. Mas lembra? Deus não errou quando te escolheu. Olha só, Esté, capítulo 4 ainda, lá no versículo 13. Olha a resposta de Mardoqueu para Esté. Ela disse: olha, eu não posso ir. Aí Mardoqueu respondeu desse jeito: mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, olha só, Mardoqueu deu um alerta para Esté. Presta atenção, Esté. Você está esquecendo que você faz parte desse povo. Se nós morrermos, você também morre. Mas aí Mardoqueu encerrou com uma frase que é a chave. Uma chave virou no coração de Esté quando ela ouviu isso daqui. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quando você olha para esse momento da vida da Esté, você consegue entender toda a trajetória dela. Você consegue ver a mão de Deus em
toda a sua história. Você consegue entender por que Deus permitiu que ela passasse por coisas tão difíceis? Por que Deus permitiu que ela estivesse naquele lugar, naquele momento? E para estar naquele lugar, ela teve que ter perdas, ela teve que passar por dores, ela teve que derramar lágrimas para chegar nesse momento, nessa hora, nesse lugar. Deus não errou na tua história. Aleluias. Deus não errou no lugar em que Ele te colocou, e Deus com certeza não errou quando te escolheu. A trajetória que você tem vivido, se você permanecer fiel, firme, obedecendo ao Senhor, ouvindo a voz dEle, ela está te apontando e te direcionando para um destino. Eu disse isso daqui na nossa série Quarentena, eu repito. Deus nunca vai te entregar aquilo que você não está preparado para receber. A trajetória de Esther preparou ela para esse momento. E mesmo quando ela se viu ali com medo, pensando, não vou conseguir, não vai dar, não é para mim, ela foi alertada por alguém, e assim acontece na nossa vida, sim ou não? Deus levanta alguém para te alertar, Deus manda uma palavra para te dizer, ei, desperta, é Deus que está te chamando, foi Deus que te colocou nesse lugar. E eu te digo hoje, quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te chamou. Quem sabe não, eu tenho certeza que foi para um tempo como esse que Deus te chamou, porque senão você não estava aqui. Você não estava mais nem vivo. Você acordou hoje, sabe por quê? Porque Deus te chamou para esse tempo. A tua história de vida te trouxe até aqui, a esse momento. E em vez de ficar parado aí, sentado e pensando, se lamentando e questionando, eu sou um improvável, eu nunca vou conseguir grandes coisas, não é para mim, melhor eu desistir, melhor eu entregar a célula, tá muito difícil, melhor eu abrir mão, eu vou sair do ministério, eu nunca vou conseguir, é melhor eu sair mesmo da igreja. Ao invés de viver questionando, lembra, Deus não erra, Deus não errou quando te chamou, é exatamente por você ser um improvável que Deus quer te erguer e te usar de forma sobrenatural. Mas você precisa confiar nessa palavra. Você precisa confiar no Deus que te chamou. Você precisa confiar e acreditar que Ele não falhou. Aleluia, Jesus. Aleluias. Que trajetória incrível. Mas sabe o que é mais incrível? Que nós conseguimos entender que Deus não falhou em momento algum com Esther, porque nós conhecemos toda a história dela, o começo e o fim. Mas quando você está na trajetória, você não consegue ver o final. Você não consegue ver o destino. Você não sabe o que é que Deus tem te preparado. E é exatamente por isso que nós nos pegamos questionando. Porque eu não estou vendo o final, eu não estou vendo o destino, eu não sei para onde Deus vai me levar. Confia. A palavra que eu quero te dizer hoje. Confia. A palavra de Deus diz que aqueles que forem fiéis e permanecerem na tribulação alcançarão a coroa da vida eterna. Aqueles que permanecerem alcançarão a promessa. Aleluias. Mas somente aqueles que permanecerem. O povo no deserto, todo mundo saiu do Egito. Mas lembra? Nem todo mundo entrou. Por quê? Porque nem todos permaneceram em Deus. E eu quero encerrar com isso daqui. Eu quero te dar 2 motivos para você despertar hoje. Para o teu chamado. Para você despertar hoje. Para aquilo que Deus te entregou. Para a promessa que Deus te entregou, para a palavra profética que Deus já um dia entregou aí na tua vida, para o ministério que Ele colocou nas tuas mãos e você tem desperdiçado. Eu quero te dar 2 motivos para despertar hoje. Não é amanhã, não é essa semana, não é segunda-feira, é hoje. Presta atenção. O primeiro, não seja substituído. Não seja substituído. Presta atenção, Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando entregou um ministério na tua mão. Aleluias. Deus não errou na tua trajetória de vida, independente de qual seja ela, do quão difícil ela foi. Da família que você nasceu, da história que você tem de vida. Deus não errou e não falhou. Mas não pense que porque Deus não errou e não falhou,
quando te chamou, quando te escolheu, Ele não vai te substituir se você continuar aí sentado e brincando com Deus. Eu amo a frase que o nosso pastor nos diz sempre, sabe? Deus não brinca de ser pai, não brinque de ser filho. A fidelidade de Deus não muda. Mas exatamente por Ele ser fiel e justo, que se você não despertar para o chamado que Ele tem para a tua vida, você pode ser substituído. Foi ou não foi isso que Mardoqueu falou para Esté? Nós lemos lá no capítulo 4, no versículo 13. Não pense que pelo fato de estar no palácio de todos os judeus só você escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Ei, Mardoqueu diz: ei, Esté, acorda. Está esquecendo quem foi que te colocou aí? Está esquecendo quem foi que te entregou esse lugar que você está? Foi um despertar para Esté. Mas ele disse: mas calma aí, não pensa que se você ficar calado, o Deus Todo-Poderoso vai se calar e deixar o povo dele perecer. Não. Deus vai fazer. Deus ainda vai fazer. Ele queria fazer através da tua vida. O que Mardoqueu estava dizendo: olha, Deus te chamou para esse tempo. Ei, entende? Toda a tua trajetória te trouxe até aqui, para esse destino profético. Aleluias! Glória a Deus, Ele quer te usar. Mas se você não quiser, Deus vai levantar outro. Se você não despertar, Deus vai levantar outro. Um despertar para você hoje. E o segundo motivo para você despertar hoje, agora: este tempo não volta. O tempo não volta. Cada dia que você tem desperdiçado longe da presença de Deus, cada dia que você tem desperdiçado longe do caminho que Deus tem para a tua vida, cada dia que você tem desperdiçado, esse tempo não vai voltar. Esses dias não vão voltar. Sabe, às vezes a gente fica procrastinando, dizendo assim: não, um dia eu vou voltar para a presença de Deus. E aí Ele vai cumprir tudo que Ele tinha para mim, toda a promessa que Ele lançou sobre a minha vida. Não, é porque agora eu não estou pronto. Agora eu não quero. Mas lá na frente, sabe, eu vou voltar. Ei, acorda. O tempo que você tem desperdiçado hoje não volta. E se Deus te chamou para este tempo, se Deus te chamou para agora, se você continuar desperdiçando, você está correndo um risco muito grande de ser substituído, porque Deus queria te usar agora, não é amanhã. Não era para amanhã. O que Deus tinha para a vida de Esté, o destino profético dela não era para outro dia, era para aquele momento. E se Esté não tivesse despertado naquela hora, virado uma chave e entendido: opa, Deus me colocou aqui por isso, eu estou sendo ingrata, porque a minha trajetória me trouxe até aqui, o meu Deus me trouxe até essa posição. Eu não posso dizer não para Ele. O tempo que você tem desperdiçado não vai voltar. E quem sabe quando você pensar em voltar, Deus já colocou outro. Deus já levantou outra pessoa para o destino que deveria ser teu, para a promessa que era tua. Desperta hoje. Eu quero encerrar com esse versículo, Esté, capítulo 4, versículo 16. Toda vez que eu leio isso daqui, sabe, eu sinto assim uma presença de Deus de uma forma sobrenatural. Como Deus fala comigo através dessa referência. Eu leio essa referência e eu digo: Deus, que o meu coração queime de amor pelo meu chamado, como de Esté queimou naquele dia. Depois que ela ouviu aquelas verdades de Mardoqueu e a chave virou na mente e no coração dela, olha a resposta que Esté deu. Esté capítulo 4, versículo 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. E ainda que seja contra a lei,
Se eu tiver que morrer, morrerei. Aleluia. Você consegue dizer isso? Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu vou cumprir o chamado que Deus colocou nas minhas mãos. Eu vou tomar posse do destino que Ele tem para mim. Eu vou tomar posse da promessa que um dia Ele me entregou. Do ministério que Ele colocou nas minhas mãos. Eu vou usar o dom que Ele colocou na minha mão, no meu coração. O talento que Ele me deu. Em favor do reino. Para glorificar o nome de Deus. Para alcançar as pessoas que estão lá fora com um decreto de morte sobre a vida delas. Para alcançar aqueles que estão morrendo lá fora. Será que o teu coração queima tanto pelo teu chamado, ao ponto de você dizer, eu abro mão de todo o resto, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou me calar. Eu não vou mais procrastinar. Eu não vou mais me sabotar. Eu não vou mais dizer não para Deus. Porque Deus não errou quando me chamou, quando me escolheu, quando me colocou nesse lugar, quando entregou nas minhas mãos o que Ele me entregou. Deus não erra, Deus não falha. E por mais improvável que você seja, nessa noite Deus te chamou para virar uma chave na tua mente, no teu coração e te despertar para o destino profético maravilhoso, incrível, sobrenatural que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua história. Diga aleluia aí no teu lugar, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os teus olhos. Coloca a mão na altura do teu coração. E eu quero que você tire um momento agora para falar com Deus. Se você estiver sozinho, coloca o celular no cantinho assim, sabe? Está assistindo no celular. Solta ele um pouquinho aí, não precisa comentar nada agora, porque eu quero que você feche os teus olhos, que você deixe o Espírito Santo invadir agora aí o teu coração, a tua mente. Porque cada uma dessas palavras que foram ditas aqui hoje, elas podem não significar nada, se você não permitir que o Espírito Santo entre agora no teu coração e testifique elas. Cada uma dessas palavras que foram ditas aqui não vão significar nada se o próprio Espírito Santo não te convencer que Ele está falando ao teu respeito nessa noite. Que é sobre você essa palavra aqui. Deus não errou quando te escolheu, quando te chamou. Exatamente o improvável que você é, que Deus quer para usar, para fazer a diferença na vida daqueles que estão lá fora sobre um decreto de morte. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, ô Espírito Santo de Deus, eu te peço agora que o Senhor venha, Senhor, sobre cada coração. Ah, Pai, eu sei como é difícil, meu Deus, como nós tendemos a acreditar nas mentiras do diabo, como nós tendemos a acreditar naquilo que ele diz ao nosso respeito. Eu sei, Senhor, o Senhor me disse hoje, enquanto eu preparava essa palavra, que muitos que ouviriam ela seriam assim, se sentiriam assim. Pessoas improváveis, erradas, falhas demais, com uma trajetória de vida errada demais para ser usada pelo Senhor. Mas eu sei que foi o Senhor que trouxe essa palavra nessa noite para cada uma dessas pessoas. E agora eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor vá agora em cada lar, cada família, meu Deus, cada casal que está assistindo essa ministração. Aleluias, cada filho, cada filha. Oh, Senhor, vai agora e testifica essa palavra. Vai agora, Espírito Santo, e as lembra que são escolhidas, que são chamadas pelo Senhor. E que o tempo é hoje, é agora, que o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa para esse chamado. Oh, Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu declaro e eu profetizo isso. Ainda com os teus olhos fechados, ainda com o teu espírito
ligado aí no Senhor, eu quero perguntar se existe alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você se identificou aqui quando Deus falava sobre os fugitivos, sobre aqueles que preferiam acreditar nas mentiras que o inimigo vinha contando ao teu respeito. Talvez você até hoje duvidava do chamado que Deus tem para você. Até hoje você se sentia um improvável. E se você sentiu aí que precisa renovar a tua aliança com o Senhor, e lembra do que Deus disse, é para hoje. Este tempo aqui não volta mais. Não deixa para amanhã. É para hoje que Deus está te chamando. Fecha os teus olhos porque eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, eu te apresento agora a vida de cada um, meu Deus, que está fazendo essa oração junto comigo, entregando a sua vida ao Senhor, se reconciliando agora. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor invada agora cada um desses corações, trazendo a certeza de que são filhos, de que são filhas, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Com a mão no teu coração, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Diga assim: escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca se apague de lá. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém. Infelizmente nós não podemos te dar um abraço agora, mas sinta-se abraçado por toda a família ID e saiba que é um novo tempo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém?